Lucas capítulo 14, versículo 25. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Está escrito assim: ora, iam com ele grandes multidões, e voltando-se disse-lhes: se alguém vier a mim, e não aborrecer pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aí agora, querido, é onde eu quero tratar na palavra de hoje. Eu queria que você prestasse atenção nesse versículo, porque é com base nele que eu quero ministrar, que diz assim, olha: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com o que acabar, para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Aleluia. Irmãos, olha que diaconisa bonita que está chegando aqui, olha. Meu Deus do céu. Muito obrigado, viu, diaconisa Lavínia? Glória a Deus, obrigado, filha. Irmãos, esse casaco que está com a Lavínia, não é dela não, tá? É alguém que perdeu esse casaco aqui na igreja. Não, é verdade, é verdade. Você vê que está grande demais nela. Ela está andando, a manga está aqui. Então, de repente, você vê ela com esse casaco, você fala: é meu esse casaco. Deve ser mesmo. Deve ser seu. Mas ela está com muito frio, ela está meio febril. Então está ali na cozinha já há um tempão. Eu falei: vai ser esse mesmo. Então se é seu, você pega ele no final do culto, faz favor. Não tire dela agora. Amém, queridos? Eu quero ler novamente aqui o versículo 28 e 29. Diz assim, olha: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que acabar, para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, não podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Feche seus olhos por um instante. Eu quero orar. Pai, que o teu Espírito Santo seja o que vai falar nessa noite. Ó Deus, que as necessidades de cada um sejam supridas, e que o Senhor, Pai, entre com a tua palavra de verdade, de cura, de salvação, de transformação, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que o Senhor encontre em cada um de nós, ó Senhor, um coração aquecido para receber a tua palavra. É a oração que faço no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amados, nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus, a Bíblia diz que iam grandes multidões seguindo ao Senhor Jesus, e isso era comum. Onde o Senhor ia, uma grande multidão ia atrás. A grande verdade é que muitos iam atrás dele devido à multiplicação do pão, muitos iam atrás dele pelos milagres que ele fazia, mas existiam aqueles que queriam sim ter uma intimidade com o Senhor. Existiam sim aqueles que queriam aprender, que tinham fome dos seus ensinamentos, das suas verdades. Quantos estão comigo? Digam amém. E a Bíblia diz, querido, que então Jesus ele volta para aquela multidão, ou seja, ele se vira para aquela multidão, e ele começa a falar, e ele diz o seguinte: ei, se alguém quiser vir após mim, tem um preço. Se você quiser vir após mim, se você quiser me seguir, e não aborrecer a pai, a mãe, a mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. O que Jesus ele está dizendo? Que segui-lo tem um preço. Que quando você decide seguir a Cristo, irmão, de uma certa forma você vai aborrecer alguém. O seguir a Cristo de alguma forma vai trazer conflitos na sua vida. Isso é inevitável.
Não é escolha, é inevitável. O próprio Jesus disse isso. E ele continua dizendo assim, olha, e se você não quiser aborrecer também a própria vida, ou seja, o seguir a Cristo muitas vezes vai bater de frente com os seus interesses. O seguir a Cristo muitas vezes vai exigir de você posições que são contrárias àquilo que você gostaria de fazer. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Digam amém. E ele continua dizendo, olha, se você não está disposto a isso, você não pode ser meu discípulo. Então você pode ser um filho de Deus? Claro que pode. Porque para ser filho de Deus basta receber a Cristo. Mas para ser discípulo, irmão, você tem que estar disposto a abrir mão de muitas coisas. E ele diz mais, olha, e quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então a vida cristã é uma vida de cruz. E o que é vida de cruz, irmão? É vida de você negar a si mesmo, negar as suas vontades. Mas o que me chama a atenção nesse texto, e o que eu quero ministrar hoje, não tem a ver ainda com essa questão do preço que você precisa pagar para ser discípulo, não para ser salvo, mas para ser discípulo. Não é sobre isso que eu quero falar. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é a partir aqui do versículo 28, quando ele diz o seguinte, ele começa a falar aqui o exemplo de um construtor, para poder dizer que tudo tem um preço. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, olha, ser meu discípulo tem um preço, e é bom que você saiba o preço antes, para que você não pare no meio do caminho. É isso que ele está dizendo. Mas aí ele dá um exemplo aqui, ele diz o seguinte, olha, qual de vocês, querendo edificar uma torre, não senta primeiro para calcular as despesas e para ver se tem como acabar essa obra? Então ele está dizendo o seguinte, ei, quando você quer construir uma torre, qual de vocês não senta primeiro para ver o quanto custa essa torre? Qual é o custo dessa edificação? Para ver se você vai ter recursos suficientes para terminar aquilo que você começou. E ele diz mais, para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, você não seja motivo, não aconteça com você, de você ser um motivo de chacota, ou que todos os que a virem, comecem a zombar de você, ou seja, para você não passar vergonha. Eu durante muito tempo, irmãos, eu fui uma pessoa que eu não terminava as coisas que eu começava. Durante muito tempo, eu comecei muitas coisas que eu parei no meio do caminho. Para você ter uma ideia, quando eu era criança, eu fiz judô, parei, fiz natação, parei, fiz karatê, parei, fiz violão, parei, fiz teclado, parei. Comecei tantas coisas, né, irmão? Sorte que meu pai e minha mãe, eles eram muito pacientes comigo. Mas eu não continuava, eu não terminava. Talvez você seja uma pessoa assim. Talvez você seja uma pessoa que começa muito bem tudo na sua vida, mas você não consegue concluir. Talvez você seja uma pessoa, querido, que no início você tem muita disposição para as coisas, mas no meio do caminho você para. E eu quero dizer algo para você, irmão. No fundo do meu coração, isso é uma situação terrível. Sabe por quê? Porque importa mais é o final do que o começo. O final importa muito mais do que o começo. Vocês estão me entendendo bem? Amém ou não? Ah, pastor, como assim? Você pode me explicar? Posso. É só a gente olhar a vida de cada um dos discípulos, dos homens da Bíblia. A gente vê, por exemplo, o começo da vida de Jacó. Ele começou como Jacó, mentiroso, trapaceiro. Mas um dia ele teve um encontro com Deus e ele terminou a sua vida como Israel, campeão, vencedor. Nós temos um outro homem também, querido, chamado Saulo. Era perseguidor, matador de crente. Mas ele termina a sua vida como o grande apóstolo Paulo. Então, querido, não importa como você começa a sua história, importa como você termina. Mas qual é o grande problema? É que muitos não terminam o que começa. Muitos não concluem aquilo que iniciam. E Jesus, ele está dizendo aqui, querido, nesse texto, que isso é motivo de vergonha. Porque ele está falando o seguinte, olha,
Quem começa a construir uma torre e não senta para calcular o custo disso? Porque se você não calcula, você não vai ter como acabar. E você não tendo como acabar, você vai parar no meio do caminho. Aqueles que viram o que você estava fazendo vão zombar de você. Você já passou por isso, irmão? Preste bem atenção. Por quê? A pergunta é: por que muitas pessoas não concluem o que começa? Por que muita gente, querido, não termina o que inicia? E a resposta é muito simples, na minha opinião. É falta de planejamento. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: é falta de planejamento. Agora fala como um vencedor, diga: é falta de planejamento. Glória a Deus. Você ficou bonito de preto, cara. Hã? Todo dia você está de preto? Verdade. Então, ontem eu estava fazendo um discipulado aqui com os pastores e nós estávamos conversando exatamente isso. Existem 2 versículos. Quantos versículos? 2 versículos que eu acho que eles são muito mal interpretados. Sabe por quê, irmãos? Porque normalmente a gente só fica com a parte B deles. Vou te falar o primeiro. O primeiro versículo é aquele que está em Samuel, que diz o seguinte: porque o Senhor não vê como vê o homem, porque o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Quantos aqui já ouviram esse texto? Já ouviu? Já ouviu? E qual é o grande problema? É que as pessoas anulam completamente a parte A desse versículo e só se prende na parte B. E qual que é a parte B? O Senhor vê o coração. Aí o irmão às vezes pega o microfone e ele quer cantar uma música para o Senhor, e a gente vê muito isso às vezes na igreja de oportunidade, e ele abre a boca, ele começa a desafinar, ele atropela a letra, atropela tempo, ele faz tudo, mas aí no final ele diz o seguinte: o Senhor vê o coração. Aí o cara sai de casa, ele vai à procura de um emprego, tá certo? A igreja está aqui comigo, amém ou não? O cara vai procurar um emprego e ele ajoelha, ora e fala: Senhor, eu sei que estás comigo. Canta até a música que a Natália ministrou agora: eu sei que estás comigo. Mas o cara vai com olho de remela, com cabelo atrapalhado, cheio de bafo, sem passar desodorante, camisa amarrotada, e ele fala assim: olha, eu estou indo porque eu sei que o Senhor vê o coração. Só que ele se esquece da parte A do versículo, que diz que o homem vê o exterior. Então, querido, não é Deus que vai te dar aquele emprego, é o seu patrão, de uma certa forma, ou o teu possível patrão. E ele não está nem um pouco interessado em saber, a princípio, como está o teu coração. A primeira impressão é que vai ficar, e ele vai te ver remelento, bafudo, cecezento, um monte de coisa, e não vai te dar emprego. E aí você volta para casa triste, você volta para casa amargurado, dizendo: o Senhor falhou comigo. Como assim o Senhor falhou com você, irmão? É você que pega um texto da Bíblia e você não sabe interpretá-lo. Amém? Irmão, por que está esse silêncio todo aqui? É porque tem gente assim, ó. Tá legal. Oh, Deus. Dá um cheiro aí, Aguinaldo, vê se o negócio tá bom. Então, querido, preste bem atenção. Esse é um versículo que é muito mal interpretado. Tá certo? Porque as pessoas só pegam que o Senhor vê o coração. O Senhor vê o teu coração mesmo, irmão. Mas o homem vai sempre ver o seu exterior. E ele vai te julgar pela capa. Você quer ver uma coisa? Eu perguntei ontem aqui, eu fiquei chocado com a resposta dos irmãos, né? Quem aqui é casado? Aleluia. Glória a Deus. Qual marido aqui que já pegou a esposa, de repente, no aniversário de 10 anos de casado, 5 anos de casado, 1 ano de casado?
A Valesca já está fazendo a cara do tipo assim, nunca, pastor, nunca me pegou para levar em lugar nenhum. Eu nem concluí a pergunta. Mas qual marido que você não pegou a esposa? Vê se você já fez isso. Pegou a esposa e falou assim, amor, é nosso aniversário de casamento hoje. E aí você sai de casa, sua mulher, poxa, dá aquela caprichada, passa chapinha, perfume, salto... É salto 9 que diz? Como é que é? Hein? Salto 15. Nossa, Deus. Vai com a cabeça nas nuvens. Salto 15, aquela coisa toda, passa aquele perfume maravilhoso, aquele batom maravilhoso, e aí o bonitão pega essa mulher linda, cheirosa, põe dentro do carro e leva ela para jantar no boteco do seu não sei quem. Já aconteceu isso com você, irmão? Já fez isso? Porque o homem é doido, o homem chega e fala assim, não, mas a comida é boa. A comida é boa, bem, entra lá, prova o jiló recheado que ele faz, você vai amar. Alguém aqui já fez isso, irmão? Fala a verdade. Tolito, você já fez isso com a Rose? Fala a verdade. Já. Eu conheço assim, querido, eu tenho um radar para essas coisas. Eu tenho certeza de alguns caras que fizeram isso. Pastor Jário já fez isso com a pastora Ana 3 vezes, irmão. Não. Você levou no cachorro quente da praça. Aí falou comigo, mas pastor, é o cachorro quente. Você tem que entender. Perdão, pastora Ana. Pastor Jairo é firme. Então, queridos, prestem bem atenção. Olhe para mim aqui. É por quê? Porque você olha o exterior, irmão. Às vezes é a melhor comida do mundo mesmo. Mas quando você chega naquela aparência de pé sujo, você desiste de comer. É assim ou não é? Quem aqui, se tivesse uma causa de R$1 milhão, R$1 milhão para receber, e tivesse 2 advogados diante de você, um de chinelo de dedo, uma bermuda toda surrada, cabelo esquisito, barba mal feita, o cara se apresenta como um advogado para você, dizendo, eu vou pegar a sua causa, e no outro lado está um cara igual o diácono Bruno lá, olha que elegância, querido, camisa branca, gravata vermelha, calça preta. Irmão, para quem que você daria oportunidade? É para o cara que está bem arrumado. É uma causa de R$1 milhão. É assim ou não? Porque o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Esse é um versículo que as pessoas se perdem muito. E qual é um outro versículo que eu acho que as pessoas interpretam muito mal? É Provérbios 16:1, que diz o seguinte, olha, ao homem pertence os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Em outras versões diz, do coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Por que esse versículo é muito mal interpretado? Porque as pessoas, querido, também só se prendem na parte B. E qual é a parte B desse versículo? A resposta certa vem do Senhor. Então o cara não faz mais planos para nada. Ele não planeja exatamente nada na vida dele. E por que ele não planeja? Porque a resposta certa vem do Senhor. E parece muitas vezes até uma afronta à espiritualidade fazer planos, quando na verdade você precisa fazer planos para a sua vida. Se talvez eu der a oportunidade aqui, passar um papelzinho para cada um dos irmãos que estão aqui hoje, e chegar e falar assim, olha, quais são os seus planos para os próximos 2 anos? Como você se vê daqui a 2 anos? É capaz da grande maioria dizer, 2 anos mais velho, assim que eu me vejo. E não vê nada de novo, porque não tem planos, porque não tem sonhos, não tem projetos. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Eu estava lendo um livro do John Maxwell, ele fala uma coisa muito interessante, eu compartilhei isso com os líderes de célula. Ele disse que certa vez ele saiu para caçar, e ele e um amigo, eles pegaram um avião, foram para uma parte dos Estados Unidos, onde estava a temporada de caça de patos, pombos, sei lá o que era. E quando ele chega no aeroporto, o guia dele olha para ele e fala assim, olha, o senhor nunca caçou na vida, não é verdade? E ele falou assim, é verdade, é a primeira vez que eu estou caçando. Como é que o senhor sabe que é a primeira vez que eu estou caçando? E ele diz assim, porque o senhor está de casaco vermelho. Ninguém nunca vai caçar de casaco vermelho, você tem que estar camuflado.
E ele continuou contando a saga dele. E ele foi lá pro campo lá de caça, pro local de caça, e ele com o amigo dele com a espingarda dando tiro, pá, pá, vem uma nuvem de pássaros, ele pá, pá, pá. E no final de 1 hora dando tiro para tudo quanto é lado, eles conseguiram matar três aves, caçaram 3 pombos. Aí o guia chegou, parou e falou: olha, vamos voltar lá para o acampamento, porque a gente precisa descansar um pouco e tal. E quando eles chegaram no acampamento, tinha os caçadores mais experientes, e eles começaram a trocar uma ideia, e os caçadores mais experientes chegaram para eles e falaram: quantos patos vocês caçaram? Quantos pombos vocês caçaram? E o amigo dele chegou e falou assim: ó, caçamos 3. Em 1 hora foram 3, só 3. Aí ele falou: nossa, mas está muito bom. Porque eu cacei em 1 hora e eu sou muito experiente, 4,5. Aí ele falou: mas 4,5? Como assim? 450, 4 centenas e meia. E você caçou 3 centenas, 300 pombos, muito bom para quem caçou pela primeira vez. E ele falou: não, você não entendeu, eu cacei 3, 1, 2, 3 só, em 1 hora. Aí ele começou a rir, o mais experiente, e falou assim: até quando eu não miro, eu mato 3 pombos. E qual foi a moral da história? Sabe por que ele só matou 3 pombos, irmãos? Porque vinha aquela nuvem de pássaros, ele ficava pá, 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 e não acertava ninguém. Então o caçador chegou para ele e falou assim: olha, quando vier, você mira em um, e você foca nele. E quando ele vier, você vai, quando chegar a hora certa, você pá, se atira. Aí você vai mirar em outro, e ele vai para lá, você acompanha, vem para cá, você acompanha, aí você atira. Aí ele falou assim: mas e se eu perder aquela nuvem que vem? Certamente virão outras. Então qual é a moral da história, irmão? Quem atira para tudo quanto é lado não acerta em ninguém. Entendeu o que eu estou dizendo? E tem muita gente fazendo isso com a sua própria vida. Está atirando para tudo quanto é lado, está indo para qualquer lugar, não chega a lugar nenhum e não acerta nada. E isso tudo é por causa de quê? Porque não faz planos. Então é por isso que muitas vezes você tem começado coisas na sua vida que você não tem terminado. E por que você não tem terminado então? Porque você não faz planos. Posso te ensinar a fazer planos, sim ou não? Nosso Deus, irmão. Graças a Deus, então acabamos o culto dessa noite. Vão em paz. Podemos acabar assim, sim ou não? Você quer que eu te ensine a fazer plano rapidamente? Amém ou não? Agora melhorou. Eu preciso de um casal bonito, simpático. Eu sugiro o Aguinaldo e a Adriana. O que vocês acham? Vocês podem vir aqui, por favor, os dois? A Dayana. Dayana, chama o Luiz Otávio. Sobe aqui em cima, por favor, vem aqui. Eu vou te ensinar a fazer planos, amém ou não? Você fica aqui. Vamos fazer o seguinte: a Adriana, ela está com planos de conseguir um emprego. Então, Adriana, fique aqui, por favor. Fica aqui. Aguinaldo, esse bonitão aqui é o emprego dela, amém ou não? Uau. Aguinaldo, Aguinaldo, você como o emprego, você está esperando a Adriana como? De braços abertos. Aleluia. É para você ir lá? Não, peraí, mano. Que isso? Peraí, gente. Abana a irmã, peraí. Calma, peraí. Meu Deus. Então ela quer um emprego. Vai lá, emprego de braços abertos, sorriso no rosto. Calma que eu sou teu, né? Fala com ela. Menos. Então, irmãos, ela quer um emprego. Vamos supor que ela quer um emprego no final do ano. Então, como que ela tem que fazer? Poxa, ela está aqui, vamos supor que ela está em janeiro. A primeira coisa que ela precisa fazer, vamos ter umas ideias aqui, mais ou menos. Primeira coisa seria estabelecer qual emprego que ela quer, onde ela quer trabalhar, com o que ela quer trabalhar. Amém, igreja? Você talvez está pensando assim comigo agora: nossa, isso não tem nada de espiritual, será que isso aqui é uma palestra de autoajuda? Irmão, eu quero dizer uma coisa para você: não é autoajuda, é ajuda do alto que está vindo para você nessa hora. Amém ou não? Então vamos lá. Aí você chega e fala assim: poxa, eu quero um emprego,
mas que eu ganho um salário de R$2.000, 3.000 fazendo isso. Então ela já deu um passo, ela já definiu o que ela quer. Amém ou não? Então ela tem que dar um segundo passo. Olha, vamos supor, esse emprego eu tenho que entrar tal horário e sair tal horário, e eu não posso trabalhar tal dia e tal dia. Esse é o emprego que eu quero. Isso é um planejamento, amém, queridos? Então ela já deu mais um passo. Então, onde tem esse emprego? Ah, esse emprego tem na loja tal, tem na empresa tal, tem em tal lugar. Então ela já definiu onde ela vai procurar esse emprego. Então ela já deu mais um passo, entendeu ou não? Então ela procura saber como que ela faz para deixar o currículo lá. Se é pessoalmente, se é por e-mail, como que ela vai fazer. Se ela tem que fazer algum curso para poder alcançar esse emprego, se há essa exigência. Então ela está dando mais um passo. Isso se chama planejamento, se chama passo a passo para chegar onde você quer. Quantos estão aqui comigo? Digam amém. E aí, querido, então ela decide, a partir de hoje, eu vou sair e eu vou em tal lugar, e eu vou encontrar o meu tão sonhado, lindo emprego. Aleluia! Oh, meu Deus! Glória a Deus! Nossa, fiquei até emocionado agora. Obrigado, pode descer. Muito obrigado, tá? Então você entende, querido? Então, preste bem atenção, qual é o problema? É que as pessoas estão sempre assim, olha, eu quero um emprego, mas é Deus quem sabe. Ah, eu quero alcançar isso na minha vida, mas é Deus quem sabe. Mas a Bíblia diz que o coração do homem faz planos. Então fazer planos faz parte da sua vida. É você quem vai fazer os planos, e o Senhor que vai dizer o amém. É você que vai fazer planos, e o Senhor que vai respaldá-los. Mas o problema qual é? A gente lê esse versículo e tem sempre uma visão negativa dele, não é? Você chega e fala assim, olha, eu estou com um plano maravilhoso, eu vou comprar um carro zero esse ano, se Deus quiser. Aí chega um irmão e fala, querido, mas olha, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O que você pensa imediatamente? Lascou, foi embora meu carro zero. Mas eu quero dizer para você, querido, Jeremias capítulo 29, versículo 11, olha o que diz o Senhor: pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus, Ele já tem planos para você, então você precisa fazer planos, e os seus planos vão se casar com os planos de Deus. Agora você vive uma vida inteira sem planejar, você vive uma vida inteira sem saber para onde vai. Irmão, eu quero falar algo aqui que vai doer na tua alma agora. Vai doer, e eu não estou nem aí se doer, porque eu vou falar assim mesmo. Nós precisamos acabar com a mentalidade que tem nessa cidade. Qual é a mentalidade que tem nessa cidade que isso me dá nervos? A pessoa cresce e ela diz, eu vou conseguir um emprego, um empreguinho assim, que eu ganho tanto assim, e eu vou fazer uma casinha para mim, eu vou morar num quarto na casa dos meus pais. Que tipo de plano é esse? Você tem que ter plano de construir a tua vida, você tem que ter planos de avançar, você tem que ter planos de prosperar, você tem que ter planos de alcançar lugares altos. Eu converso com jovens, querido, que só fazem plano de se casar para morar num quarto da casa dos pais. Que plano é esse? Será que é isso que Deus tem para você? Para te falar a verdade, eu acho que você não deveria morar nem na casa, nem em cima dos seus pais. Você deveria morar em outro lugar. Porque eu vou dizer uma coisa, o pai é dela, mas vai ser seu sogro e vai ser sua sogra. Mistério! Aleluia! Então, querido, nós precisamos ter planos, precisamos querer avançar na vida, precisamos querer crescer. Tem muita gente que não confia nos planos de Deus. Deus tem planos para você sim, irmão, mas Ele vai gerar no teu coração sonhos também, para que você possa sonhá-los, para que você possa vivê-los, mas para isso você precisa ter planos.
Isaías capítulo 55, versículo 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia. A gente pega esse texto e fala: então pastor, isso é contradição. Mas meu irmão, não é porque Deus tem um pensamento maior do que o seu que você não vai pensar. Você precisa pensar. Não é porque Deus tem planos para você que você não vai planejar. Não é porque Deus tem sonhos para você que você não vai sonhar. Você precisa sonhar, você precisa pensar, você precisa planejar, você precisa querer alcançar coisas. O homem, ele para no meio do caminho porque não faz planos. O homem para no meio do caminho porque não faz plano. E eu digo para você, o homem normalmente não conclui as coisas que começam. Amém, irmão? Normalmente não conclui. Sabe qual é o grande problema disso, irmão? Irmão, presta bem atenção que eu já estou acabando. Sabe qual é o grande problema de você não concluir as coisas que você não termina? Não concluir as coisas que você começa. Sabe qual é o problema disso? São dois. Quantos são? Primeiro problema disso é que você é uma pessoa que não consegue viver o melhor de Deus. Primeira coisa, não consegue viver o melhor de Deus. E normalmente, sabe qual é a segunda coisa? É que normalmente as pessoas que não terminam o que começam a acreditar que Deus age da mesma forma. Sabe por quê, irmãos? Preste bem atenção, olhe para mim. Nós temos a mania de fazer Deus um segundo nós. Normalmente nós vemos Deus como nos vemos. Se eu sou legalista, eu vejo um Deus legalista. Se eu sou amoroso, eu vejo um Deus amoroso. Se eu sou do reteté, eu vejo um Deus do reteté. Se eu sou da oração silenciosa, eu vejo um Deus silencioso. Só que Deus, irmão, Ele não é limitado pelo que você é. Deus é o que Ele é. Foi essa a resposta que Ele deu para Moisés. Quando Moisés pergunta: mas quem me enviou? Deus diz: diga que o eu sou te enviou. Mas quem é o Senhor, Moisés? Eu sou o que sou. Deus é o que é. Deus não é o que você é, nem o que você imagina que Ele seja. Deus é o que é. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então eu quero dizer para você nessa noite, querido, que você não conclui as coisas que começa. Você não termina aquilo que você começou. Mas o meu Deus, está escrito em Filipenses 1:6. Paulo dizendo: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará, concluirá até o dia de Cristo Jesus. O que isso significa? Que Deus é um Deus que termina o que começa. Você pode dar um glória a Deus? Sabe o que isso significa, irmão? Você consegue enxergar algumas coisas que estão começando na tua vida? Consegue ou não? Consegue?
Se elas estão começando, e foi Deus que começou, você já pode andar como se elas já tivessem sido feitas, concluídas. Porque quando Deus começa, Ele termina. Ele termina. Porque se Deus não terminasse o que começasse, Ele seria motivo de chacota, como Jesus disse. Sabe a obra que Ele começou no teu casamento, irmão? Ele vai concluir. Sabe a obra que Ele começou na vida do teu filho, na vida do teu marido, na vida da tua esposa? Ele vai concluir. Sabe a obra que Ele começou na tua vida financeira? Ele vai concluir. Sabe a obra que Ele começou, querido, na tua saúde, nos teus negócios? Ele vai concluir. Sabe aqueles sonhos que Ele gerou no teu coração? Ele vai concluir. Sabe os planos que Ele está colocando no teu coração? Ele vai concluir. Ele vai. Porque Ele é um Deus que termina tudo aquilo que começa. Eu queria que você ficasse de pé.